Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais uma aula nossa de História do Brasil. E hoje eu vou falar aqui Vivendo na Colônia, parte 1. O objetivo da nossa aula é elucidar o aluno sobre vários autores que, a partir de uma análise de textos de época, mostram como eram feitos os percursos e deslocamentos pelo Brasil colonial e como isto marca culturalmente a sociedade. Vamos lá? Uma cultura em trânsito. Quando pensamos no espaço territorial do Brasil colônia, muitas vezes esquecemos que as distâncias eram muito maiores do que são hoje e que o tempo tinha outra duração. Isso se deve tanto aos meios de transporte da época. Quais eram os meios de transporte da época? Burros, cavalos, canoas, caminhadas, quanto pela própria escassez de vilas e povoados. Algumas ficavam a dias de distância de um local habitado. Com isso, boa parte da história do Brasil colônia, como diz Laura de Mello e Souza, se passou nos espaços abertos e nas zonas distantes, ou seja, longe das regiões canavieiras e dos engenhos e até longe da faixa litorânea no chamado sertão, sinônimo de interior, e nos caminhos difíceis. Tais percursos pelo sertão envolviam várias atividades, entre elas a distribuição de produtos de subsistência, farinha, charque, cachaça, tabaco, couro e ferramentas. A definição de limites territoriais com a América Espanhola, a caça aos índios, aos pousos de tropeiros e de bandeirantes, visitas às igrejas em feriados santos, etc. Tudo, portanto, longe da costa e da influência direta da Europa. Isto contribuiu para que surgissem formas variadas e originais de convívio, uma vez que no isolamento da mata improvisavam-se novas formas de sociabilidade, de alimentação e de hábitos, os quais foram baseados na precariedade do cotidiano deste trânsito. Tais hábitos, por se manterem distantes da cultura europeia das vilas mais habitadas do litoral, foram se diferenciando delas ao longo dos anos, ao ponto de vários padres queixarem-se sobre os hábitos dos colonos aqui instalados. Em aulas próximas, veremos mais sobre tais hábitos de que se queixavam os religiosos. São Paulo, Vila do Interior. Como a Vila de São Paulo de Piratininga foi uma das primeiras vilas fundadas no interior do continente em 1554, sendo, portanto, a mais afastada do litoral e da influência direta da administração portuguesa, boa parte dos hábitos sociais privados oriundos dessa cultura em trânsito surge com os chamados sertanistas. Os sertanistas de Piratininga. A vila de Santo André, contudo, é de existência anterior à de São Paulo, aproximadamente em 1550, sendo por esta absorvida quando se deu sua fundação. Diferente de regiões mais ao norte, nas quais imperou a cultura em torno dos engenhos de açúcar, próximos das vilas do litoral e sobre elas incidindo sua influência, enquanto a cultura e hábitos que surgiram nas áreas canavieiras do litoral sugerem um modo de vida mais sedentário, a cultura na região de São Paulo tem a mobilidade como característica principal em seus primeiros séculos. Caio Prado Júnior, ele discorre sobre a fundação dessa vila de forma muito peculiar, recorrendo à geografia e aliando-se à história. Como a faixa litorânea da então capitania de São Vicente era muito estreita, logo se esbarra na Serra do Mar, já que na altura de São Vicente e Santos, o mar não dista da base da serra senão 15 quilômetros, o que impossibilitava maiores investimentos agrícolas, transpondo a serra na altura de Santos, seguindo a trilha dos índios,
ponto com maior facilidade de transposição. Encontra-se a planície, com campos mais propícios ao plantio e acesso às bacias hidrográficas dos hoje conhecidos Tietê, Tamanduateí e Pinheiros, além de outros afluentes. Os primeiros portugueses da região da capitania, no entanto, não entravam na mata com a cara e a coragem, necessariamente. Então veja bem, os primeiros portugueses, eles não tinham coragem de entrar na mata antes do início da colonização, que vai de 1532 até 1534. Alguns portugueses que vieram para a região negociar com os índios aqui permaneceram e se casaram com índias. Na cultura local, com o casamento, o homem torna-se membro da família, né? A partir do momento que o homem casa, ele se torna membro da família. Ele faz parte da família, tem vínculo com a família. Ou seja, se torna membro da família da noiva. Muitos portugueses, ao realizar tais ajuntamentos, tornaram-se não apenas aparentados dos índios, mas também tornaram tais tribos aliadas dos portugueses. Num primeiro momento, portanto, os portugueses, para entrarem na mata e ou explorarem os campos acima da serra, tinham os índios como guias. Então, os portugueses tinham os índios como guias. Os índios foram guias dos portugueses. Para eles poderem entrar na mata, tinha que alguém orientar eles, né? E quem é que ia orientar? Os índios. Com isso, adotaram práticas indígenas, misturando tais hábitos aos conhecimentos da cultura europeia portuguesa. Foram esses portugueses casados com várias índias e aparentados com várias tribos que ajudaram a fundar a Vila de São Paulo com os jesuítas. Quem ajudou foram esses portugueses casados com várias índias e aparentados com várias tribos que ajudaram a fundar a Vila de São Paulo com os jesuítas. Como estavam distantes alguns dias da costa, não podiam depender exclusivamente do litoral para sua sobrevivência, além do que criavam e plantavam para subsistência. Evidentemente, cultivavam para comercializar com Santos e as vilas do litoral. A importância do caminho do mar é, portanto, considerável desde o início da colonização. Por ele transitam não só a exportação e importação do Planalto, mas ainda os gêneros alimentares consumidos no litoral, todos eles produzidos no interior. O litoral fornecia o açúcar, gênero de exportação, mas é do Planalto que lhe provinham os mantimentos, a carne, a farinha de mandioca, os cereais. Agora a gente vai para o improviso e a precariedade no cotidiano. Os paulistas dependiam muito do que a mata oferecia: caça, frutos, espaço territorial, madeira e mão de obra indígena forçada. Algo que os sertanistas aprenderam com os índios aparentados e as bandeiras aproveitaram. Muitas foram lições de como circular pela mata, como reconhecer plantas comestíveis, medicinais e venenosas, como caçar animais desconhecidos dos europeus e como enfrentar tribos inimigas e aprisioná-los. Em termos de caminhar pela mata, os bandeirantes logo perceberam que usar calçados e muita roupa era extremamente inconveniente, enquanto os índios andavam nus, ou quase, e não tinham sequer bolhas nos pés. Destoando, portanto, da imagem romantizada dos bandeirantes, usando coletes, jaquetas e botas até os joelhos, na verdade eles andavam na maioria das vezes descalços, raramente usando cavalos. Quando chovia ou tinham que atravessar um rio, andavam nus para preservar as roupas. Então era o fato dos bandeirantes usarem
calçados e muita roupa, era inconveniente. Era inconveniente os bandeirantes andar cheio de roupa e calçados na mata. Era inconveniente os bandeirantes andarem com bastante roupa e calçados na mata, sendo que os índios andavam nus. Vários relatos de época dão exemplos de como improvisavam alimentos ao acabarem os mantimentos, que levavam cobras, lagartos, formigas, macacos, raízes, folhas, além de assaltos a roças de tribos inimigas. Os locais de descanso também podiam ser improvisados, tais como uma ilhota com pouca vegetação na curva de um rio. Muitas vezes, em local de pouso conhecido, construía-se um rancho velho ou apenas um toldo improvisado. A rede era invenção dos indígenas e muito bem aproveitada pelos portugueses e descendentes. Podia ser usada como mochila, entre aspas, durante o trajeto e transformada em cama nos momentos de descanso. Quando então uma pequena zona de privacidade podia ser montada em torno da rede. Os insetos também eram constantes, por isso alguns viajantes mais abastados levavam um tipo de mosquiteiro para proteção. Alguns chegavam até a enterrar-se na areia para escapar dos insetos, né? Porque não tinha CBP na época. E hoje eu uso CBP várias vezes ao dia para matar os mosquitos, né? Então era dessa forma que acontecia na época. Para você fugir, escapar dos insetos, você tinha que se enterrar na areia. E eles levavam, né, os viajantes, alguns viajantes mais abastados levavam um tipo de mosquiteiro para a proteção. Outra prática presente nas expedições, aprendida com os índios, era plantar roças de subsistência: milho, feijão, mandioca, banana e tabaco, ao longo das trilhas para estar sempre à disposição, próximo aos locais de descanso. Mas, assim, como os bandeirantes assaltavam roças de tribos inimigas, estas também assaltavam as roças dos paulistas. Além dessas roças de subsistência, é bom ressaltar aqui o uso dos rios nos trajetos. Boa parte das provisões ia de canoa pelos rios, levando remédios, munições, mantimentos, galinhas para os doentes, enquanto a expedição seguia a pé, mata adentro, completando sua dieta com carne de caça e pesca, ou seja, tais portos eram escolhidos em curvas em um local aberto, de fácil acesso, claro, tornando-se pontos estratégicos de reabastecimento, sendo bem defendidos. Muitos membros de expedições ficavam anos fora das vilas, só transitando nas trilhas e florestas, e retornando apenas aos pontos de reabastecimento. E para encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai encerrar aqui com o conhecimento indígena e as adaptações portuguesas. A presença dos índios foi constante nas primeiras décadas do povoamento no interior de São Paulo, sendo uma importante contribuição à cultura local. Já que o litoral tinha mais influência da cultura portuguesa, como sempre, levavam índios em suas expedições, aprenderam com eles a ver os sinais da mata, cheirar a umidade do vento, descobrir os sinais de água em troncos caídos e bromélias, conhecerem os cantos dos pássaros e os gritos dos macacos, e saber que onde eles estão tem frutas e ou água. Quase tudo isso leva ainda hoje nomes em tupi-guarani incorporados tanto ao dialeto regional caipira quanto à própria língua portuguesa brasileira. Com o passar dos anos e das miscigenações, os bandeirantes e os próprios paulistas eram conhecidos na colônia como mamelucos, ou seja, mestiços de brancos
e índios. Por isso que tem esse nome de mameluco. Com os índios, aprenderam também a reconhecer as plantas comestíveis, medicinais e venenosas. O índio ensinou os portugueses quais plantas é comestível, quais são as plantas que é medicinal e quais são as plantas que é venenosas. Tá? Os índios foram muito importantes para os portugueses, né? Os índios foram muito importantes para eles aprenderem a entrar na mata, conhecer a mata, conhecer as plantas. Quem ensinou tudo para os portugueses sobre a mata e o que contém na mata foram os próprios indígenas. E nessas experimentações, provavam de tudo para não passar fome, chegando a ter diarreias, prisão de ventre e outras formas de mal-estar. Para tanto, sempre havia alguma erva, folha ou receita que usavam para curar-se. Eles não ficavam lá se queixando de dor, sempre tinha o remédio para eles poder tomar e se curar da sua enfermidade. Como os sertanistas percorreram boa parte do território colonial, tais receitas acabaram se difundindo pelo Brasil com a denominação de remédios de paulistas. Claro, está também que o próprio conhecimento de medicina popular europeia foi incorporado pelos paulistas mamelucos, fazendo adaptações como substituir ervas que só existiam na Europa por plantas semelhantes encontradas na mata, ainda que não tivessem de curativo. A soma de elementos tão dispares gerou muitas vezes produtos imprevistos e que em vão procuraríamos na cultura dos invasores ou na dos vários grupos indígenas. Tão extensa e complexa foi a reunião destes elementos, que a rigor não se poderá dizer que nenhum dos aspectos da arte de curar, tal como a praticam hoje os sertanejos, que é puramente indígena ou puramente europeu. A cachaça, por exemplo, é uma bebida que ela foi introduzida pelo português por meio dos engenhos de açúcar. Foi também incorporada pelos índios em várias receitas, podendo ainda servir como bebida ou material de troca. Outras receitas incluíam banhas de animal para o reumatismo, limão azedo para fraquezas, casca de jabuticaba para a circulação do sangue, né? Circulação do sangue no corpo, carne de jacu ou jacutinga para os doentes, em substituição à galinha, cachaça com sal para mordidas de cobra, unhas de preguiça contra moléstias do coração, até urina com tabaco para curar feridas de flechas, além de verdadeiros talismãs como os dentes de jacaré, usados para rechaçar qualquer mal que se possa sofrer na mata, principalmente os que provêm do ar, partindo da crença europeia de que muitas doenças são disseminadas pelo ar e pelos ventos. Na próxima aula, meu povo, meus alunos, a gente vai tratar um pouco mais sobre o tema da precariedade no cotidiano e sobre o papel da religiosidade popular. Na próxima aula. E essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Já deixa seu like se você gostou, aprendeu com a aula de hoje. Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau.